imensa alegria e satisfação que o canal EBD, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Márcio Nogueira, sou líder da Igreja Assembleia de Deus Missionária na cidade de Cabrobó. Por sua vez, estou dirigindo aqui, por sua vez, o trabalho no estado de Pernambuco. E por sua vez, vamos estudar a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o nascimento de um líder profético em Israel. Você que, por sua vez, acompanhou a lição de número 1, conhecendo os 2 livros de Samuel, nós agora iremos nos deter estudando a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Eu quero desde já, por sua vez, dizer aos irmãos que nos acompanham semanalmente por meio destas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, você, caro professor, você, caro aluno, que se prepara, que participa da sua escola bíblica, da sua igreja local, eu continuo dizendo aos irmãos que a Escola Bíblica Dominical é o maior seminário da face da terra. Não podemos desvalorizar este momento de aprendizado por sua vez. E eu quero desde já dizer, dentro do tópico da lição, que quando nós falamos de nascimento de um líder profético em Israel, no caso de Samuel, por sua vez, essa palavra Samuel na língua hebraica, podemos dizer também Shemuel, ouvido de Deus. Então, por sua vez, Samuel, por sua vez, no hebraico, quer dizer Shemuel, ouvido de Deus. Então, o profeta Samuel, ele ouviu Deus falar com ele 3 vezes. E na 3ª vez, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve, como o sacerdote Eli orientou a ele. Toda vez que Deus falasse com ele, ele dissesse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, que o Senhor Deus Yahvé, Deus Jeová, possa falar conosco nesta lição, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar prosseguimento na lição, a lição de número 2, louvado seja o nome do Senhor, que tem como tema conhecendo o nascimento de um líder profético em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler textual da lição que se encontra em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, que diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. O significado, por sua vez, da palavra Samuel também tem esse significado, tenho pedido ao Senhor, porque Ana fez um voto ao Senhor. Ela, por sua vez, era uma mulher amargurada de alma, de espírito. Por quê? Porque ela era provocada por Penina, a esposa de Eucana, porque Eucana, ele vivia no pecado da poligamia, e por ele, por sua vez, não vigiar dentro da sua família, Penina, que era a outra mulher de Eucana, ela provocava constantemente Ana, porque ela não dava filhos a Eucana. E por sua vez, Ana certa vez chorou diante do Senhor, no templo em Siló. Essa palavra Siló quer dizer tranquilo, seguro. Ela estava ali no templo do Senhor, e o profeta ali, vendo ela ali chorando, ela orava apenas com seus lábios. Não era um costume dos hebreus orar apenas com seus lábios. Geralmente eles oravam, por sua vez, audivelmente, a pessoa escuta por sua vez. Ele viu aquela mulher chorando aos pés do Senhor, e ele achou que ela estava embriagada. E por sua vez ali, ele pensou erradamente. E aquela mulher, ela disse ali que ela estava, por sua vez, com a alma abatida, porque ela não dava filhos a Eucana, seu esposo. E ela chorou, e ela fez um voto ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela disse que se Deus desse a ela um filho, ela colocaria seu filho todos os dias na casa do Senhor, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. Então, meus amados, o voto é algo que Deus contempla, meus amados. Quando, por sua vez, nós fazemos um voto a Deus,
nós devemos observar o que está escrito aqui no livro de Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você, por sua vez, também está passando por uma situação como a de Ana, você é afligida, você é, por sua vez, afrontada, você é afrontado, muitas pessoas zombam, escarnecem de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez as pessoas não acreditam que Deus pode fazer um milagre e te conceder também o teu Samuel, assim como Deus concedeu a Ana o seu Samuel, Deus também pode conceder o teu Samuel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só precisa tu creres e usar a tua fé, como fez Ana, louvado seja o nome do Senhor. Ela fez o voto ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Nós podemos ver aqui sobre voto, livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares pagam. Então, conforme Ana, ela fez este voto a Deus, que se Deus concebesse a ela um filho, ela o colocaria todos os dias na casa do Senhor, sob os cuidados do sacerdote Eli, e conforme Deus, por sua vez, concedeu a ela este filho, ela cumpriu o voto, ela não demorou em cumprir o voto, que Deus, por sua vez, abençoou-a e deu a ela um filho. Então, meus amados, nós podemos entender que quando Deus concede algo a nós, nós devemos agradecer ao Senhor, nós devemos ter um coração reverente, um coração temente a Deus, um coração piedoso diante do Senhor, no sentido de nós cumprir o nosso voto e não tardar em cumprir o nosso voto, porque Deus, Ele não se agrada de pessoas que fazem um voto a Deus, recebe a bênção de Deus e não cumpre aquilo que prometeu a Deus. Ana foi diferente, ela demonstrou um temor a Deus, uma reverência a Deus, por isso que Deus concedeu a ela mais 5 filhos, depois que ela gerou o profeta Samuel. Nós devemos lembrar que Samuel, ele tinha um ministério trino, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz de Israel. Vamos continuando na lição. A verdade prática da lição diz: o surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então nós, como pai, devemos, por sua vez, instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, como está em Provérbios 22, versículo 6. Porque quando ele envelhecer, ele não se esquecerá do que foi ensinado a ele. Então, pai e mãe, devemos fazer culto doméstico na casa, nas nossas famílias, para que nós possamos instruir os nossos filhos, para que eles venham ter o temor do Senhor, a reverência diante do Senhor, porque nós estamos, por sua vez, falando aqui de Samuel. E Samuel, com certeza, ele aprendeu com sua mãe, ele aprendeu também com seu pai, mesmo Eucana, ele vivendo o pecado da poligamia, porque não é a vontade de Deus que um homem tenha mais de uma mulher, como está em Gênesis 2:24, que diz: deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então Deus, eles não aprova a poligamia. A poligamia foi devido, por sua vez, à obstinação do coração do homem. Apesar que na lei de Moisés era lícito, era permitido, mas não é, a princípio, a vontade de Deus para com a família, que o homem ele tenha mais de uma mulher. Não é, meus amados? Isso aí vai contra o princípio, por sua vez, da monogamia. Mono quer dizer uma mulher para um homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia de Jacó, que teve mais de uma mulher. Nós temos exemplo na Bíblia de Salomão, que teve 1000 mulheres. E por conta disso, o seu reinado veio a ser, por sua vez, retirado do mesmo. E ele perdeu 10 tribos de Israel por conta deste pecado, devido à influência das mulheres egípcias, fazendo com que o mesmo, por sua vez, até cometesse o pecado da idolatria.
Então nós temos exemplos na Bíblia do rei Davi, nós temos exemplos na Bíblia de Abraão também. Meus amados, não é lícito que o homem ele tenha mais de uma mulher. O homem, ele deve, por sua vez, ter esse princípio bíblico, como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 19, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Amém, meus amados? Então, Eucana, o esposo de Ana, ele era casado com Ana e casado com Penina. E devido a isso, muitos problemas foram gerados ali na família de Samuel. Samuel foi criado numa família problemática. Samuel foi criado numa família em que a mãe de Ana, ou a irmã Ana, ela sofria afrontas de Penina. Penina era uma crente que não era convertida. Penina era uma crente que, por sua vez, gostava de irritar Ana, porque ela não dava filhos a Eucana. Até o momento que Ana ela tomou uma decisão, e ela usou a fé dela, e ela chorou diante do Senhor, e ela fez um voto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós podemos ver aqui no livro de 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 1, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11, que diz: E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós sabemos que Nazireu era aquele que, por sua vez, não cortava o cabelo. Então, Samuel ele era um homem de cabeludo, de cabelos longos, por sua vez. Naquela época era permitido. O Nazireu ele não cortava o cabelo, tinha cabelo grande, cabelo comprido. Hoje, na Nova Aliança, não é, irmão? Nós não podemos deixar o nosso cabelo comprido, não é, irmãos? O apóstolo Paulo ele recomenda que a mulher é quem deve deixar o cabelo comprido, porque o cabelo da mulher é o véu da mulher. Então, naquela época, o Nazireu ele não cortava o cabelo, porque Ana tinha feito um voto a Deus, que ele seria Nazireu. E na lei mosaico, o Nazireu, ele, por sua vez, tinha cabelo longo. Amém, meus amados? E Ana fez um voto a Deus que ele moraria na casa do Senhor. Depois que ela desmamou de Samuel, depois que ela tirou o Samuel do peito, ela foi até Siló, onde estava o templo do Senhor, e fez o voto, cumpriu o voto que ela tinha feito, e levou ali bezerros, e levou ali efa de farinha, para oferecer diante do sacerdote Eli. Diante de Deus, ela ofereceu ali as suas ofertas, e a maior oferta que ela ofereceu foi o seu próprio filho, que ela entregou basicamente ali aos cuidados do sacerdote Eli. E ele criou-se ali na casa do Senhor. Então, meus amados, o voto de Ana foi uma demonstração de que ela ofereceu a Deus o seu melhor. Ela ofereceu a Deus o Samuel. Samuel, por sua vez, Shemuel, na língua hebraica, que quer dizer ouvindo a Deus. Então, que você também possa, nesta lição da Escola Bíblica Dominical, ouvir a Deus, para que você receba também o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, vamos aqui para a leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 20 ao 28, que diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: Eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, e sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que eu desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha,
e um odre de vinho e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O objetivo geral da lição, meus amados, é exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Então, é indispensável os pais colocarem seus filhos na escola bíblica dominical, fazerem cultos domésticos, chamar os filhos e ler a Bíblia Sagrada para eles crescer, assim como Samuel, ele via ali todo ano seu pai, ele via ali todo ano a sua mãe indo até Siló, a casa de Deus, oferecer os dízimos, cumprir os votos que ele haviam feito a Deus. Então, meus amados, Deus não se agrada daquele que faz um voto a Deus e não cumpre. Samuel cresceu vendo ali a piedade, a reverência, o respeito dos seus pais para com Deus, quando todos os anos eles iam ali a Siló oferecer a Deus as ofertas que ele havia prometido. O louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada daquele que é fiel nos dízimos. Deus se agrada daquele que cumpre seus votos. Deus não se agrada daquele que promete e não cumpre. Deus se agrada daquele que promete e cumpre. Porque Deus continuará abençoando a vida daquele que promete e cumpre ao Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a palavra de nós seja sim, sim, não, não. Porque o que passar disso, meus amados, é procedência maligna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter simplicidade na pregação do Evangelho, que nós possamos ser sinceros com Deus, cumprir os nossos votos que nós fizemos a Deus, e eu tenho certeza que no tempo determinado por Deus, Deus também concederá o seu Samuel, assim como concedeu a Ana, o seu Samuel virá em nome de Jesus. Introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel 1, versículo 11. Nesta lição, veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto da oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que a partir desta lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Então, devemos sim colocar nossos filhos na casa do Senhor, levar nossa família para a escola bíblica dominical, levar nossa família para os cultos de adoração, de doutrina, de oração, das campanhas que nós realizamos na casa do Senhor, para que Deus, assim como Deus ouviu a oração de Ana, que Deus possa ouvir a sua oração, que Deus possa ouvir o seu clamor, o seu voto será, por sua vez, realizado por Deus, se você assim tiver a mesma devoção que Ana teve por sua vez. A serva do Senhor, ela era afligida, ela era irritada por Penina. Penina, ela provocava Ana constantemente, e ela sofria amargamente, até o dia que ela fez um voto a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você está passando, meu irmão em Cristo, se tu usares a tua fé também como fez Ana, o Senhor Deus também ouvirá a tua oração, Ele ouvirá o teu voto sincero diante do Senhor. Então somente obedeça e cumpra as promessas que você prometeu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Tópico de número 1. O ambiente familiar de Samuel. Primeiro subtópico. Onde Samuel nasceu? No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje. Conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. A Bíblia diz que Eucana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita da família de Coate. 1 Crônicas 6, versículo 22 ao 28. Um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Ramataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla. Isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 1. Então Eucana era levita, irmãos. Ele era um homem renomado naquela época, porém ele vivia na poligamia. Porque na lei de Moisés, infelizmente, era permitido o homem ter mais de uma mulher. Existe país ainda no mundo, os muçulmanos, por exemplo, os sheiks, eles têm mais de uma mulher, mas para que eles tenham mais de uma mulher, eles têm que dar condições a todas essas mulheres que eles têm. Mas não é a vontade de Deus, por sua vez, que o homem ele tenha mais de uma mulher, como teve Salomão, teve 1000 mulheres, Davi teve quase mais de 15 mulheres, mas não é o agrado do Senhor. O princípio de Deus para a família: deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher. Eucana não vigiou em relação a esse princípio da família. Por isso, Eucana, ele via ali problemas na família. Penina afligia Ana. Ana chorava. Ana era a mulher preferida de Eucana, e ele via ela chorando, ele via ela triste por conta deste pecado chamado poligamia. Então, meu amado irmão, você está ouvindo essa escola bíblica dominical, que você valorize o princípio da palavra de Deus, o princípio da monogamia, o princípio de observar o que Jesus disse na sua palavra: o que Deus uniu, o homem não separe. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o homem se separar e depois casar de novo. Ele está em adultério. O homem tem que casar-se e procurar sustentar até o fim, até que a morte os separe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, vamos para o subtópico 2, a bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que essa nunca foi o ideal de Deus para a família. Gênesis 2, versículo 24, Mateus 19, versículo 5, 6. Embora fosse tolerado pela lei, Deuteronômio 21, versículo 15 ao 17, alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi, Salomão. A prática comprometedora de Eucana trouxe problema para si e para sua mulher. Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Por vezes nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor, Efésios 4:2, e pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos, Tiago 1, versículo 5. Então o casal deve observar o que diz lá em Efésios 5, né? As mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Aleluia. Como a igreja está sujeita a Cristo, que a mulher seja submissa ao seu marido. E que o homem, o seu marido, ame a sua mulher como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que o homem ama a sua esposa, ele é fiel a ela, ele cuida da sua casa, ele é um marido exemplar para os seus filhos,
porque ele ama a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuando na lição, terceiro subtópico. Uma família piedosa. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para adorar. Siló era o centro religioso da nação, que ele estava de Betel, 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. Ela é proveitosa para tudo. 1 Timóteo 4, versículo 8. A palavra piedade do grego eusebeia remete à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 4. Então, nós devemos ter uma família piedosa, uma família que vai à casa do Senhor. Samuel, ele foi colocado na casa do Senhor, depois dos 3 anos, quando ele foi desmamado por Ana. Basicamente, a sua juventude foi toda na casa do Senhor. E por isso que Deus tornou Samuel um profeta de Deus. Eu considero Samuel como um ministério completo. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz de Israel. Por quê, meus amados? Porque ele foi criado na casa do Senhor. Muitas pessoas não valorizam ir à casa do Senhor. Muitas pessoas acham que, por sua vez, podem ser crentes em casa. Mas eu discordo desse pensamento, desses crentes desengrejados que não valorizam ir à sua igreja local. Todos os crentes que congregam, eles são abençoados por Deus, porque Deus fala com ele pela palavra de Deus. Assim como Samuel, ele valorizava a casa de Deus, nós também devemos valorizar e ir à casa do Senhor. Você valorize a sua igreja local, participe dos cultos locais, porque é lá que Deus fala com você também. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo que Deus não fala com você em sua casa. Deus fala, mas a casa do Senhor deve ser valorizada como um lugar de adoração ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2. Samuel, o fruto de oração. Primeiro subtópico, a humildade de Ana. Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida. Apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 10. Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência como mulher piedosa. Provérbios 31, versículo 30. Ela evita responder aos ataques de outros, mas dirige-se à pessoa certa, derramando seu coração diante de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 ao 13. Então Ana é um exemplo de uma mulher virtuosa, como está lá em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achará esta mulher virtuosa, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A mulher virtuosa, ela vale mais do que ouro, do que prata. O homem que achar uma mulher sábia, ele achou um tesouro, assim diz lá em Provérbio. Ana era essa mulher, uma mulher temente a Deus, uma mulher que mesmo sendo amargurada por Penina, ela não se vingava de Penina. Ela não xingava Penina, pelo contrário, ela sofria calada ali, irmão. Então é um exemplo de uma mulher de Deus. Ana, por sua vez, para as mulheres da igreja do Senhor Jesus. Imite a Deus, imite a Ana. Ana é um exemplo de mulher sábia. A Bíblia diz lá em Provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Tem muitas mulheres que, infelizmente, não estão imitando a Ana. Quando são afligidas, quando alguém provoca elas, elas se vingam, elas xingam, elas fazem coisas que o crente não deve fazer, porque a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, como diz lá em Romanos capítulo 12,
para que Deus derrame brasa de fogo sobre a cabeça dessa pessoa, você tem que pagar o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela não pagou o mal que Penina fazia a ela com o mal. Pelo contrário, ela simplesmente chorou diante do Senhor e fez um voto ao Senhor, e Deus concedeu a ela um filho e deu a ela o seu filho Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus também vai ouvir a oração daqueles que são humildes, daqueles que são fiéis ao Senhor. Deus ouve o clamor daqueles que são obedientes a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Subtópico 2, Ana e sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, versículo 23 e Rute 1, versículo 20. No caso de Ana, pode ser entendida como despontamento, frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada, mas com reverência ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel 1, versículo 17. Assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o soberano Senhor. Ele sabe como tratar conosco. 1 Pedro 5, 7. Então lance sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele terá piedade de nós. Subtópico 3, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido ela fez um voto, mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Note que o ministério de levita durava até 50 anos. Números capítulo 4, versículo 3. Segundo ele, seria um nazireu de Deus. 1 Samuel 1, versículo 11. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Números 6, versículo 2 ao 5. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino, como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe nossas causas, pois seu agir é certo, Deus ainda intervém. Então, entregue a sua causa a Deus, não entregue ao advogado, não entregue ao homem da terra, porque o homem é falho, mas entregue a Deus. Fale com Deus, honre a Deus, procure os profetas de Deus, aleluia, que Deus há de responder ainda pela boca do profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus fala ainda com a sua igreja, por meio dos homens de Deus na terra. Então, procure a Deus, ore a Deus e procure aqueles que são usados por Deus, os pastores, aqueles que são usados por Deus para ministrar sobre a sua vida o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ana, ela foi até o templo, porque estava ali o sacerdote Eli. Mesmo ali, estando com seu ministério, por sua vez, totalmente desestruturado, porque os filhos de Eli bagunçavam na casa do Senhor. Os filhos de Eli, eles não tinham reverência na casa do Senhor. Os filhos de Eli estavam praticando imoralidade na casa do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, ele ouviu a oração de Ana ali na casa do Senhor. E o sacerdote Eli, ele disse: olha, mulher, vá em paz, porque o Senhor Deus de Israel, Ele ouvirá o teu clamor, Ele ouvirá a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, Ele já ouviu a tua oração também. Creia em nome de Jesus Cristo. Terceiro tópico, a dedicação de Samuel. Subtópico 1, nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus. No hebraico, Shemuel. Ou seu nome é poderoso, do hebraico Shemuel. Atente para o sufixo el, tanto no caso de Shemuel, quanto no de Shemuel. A ênfase aqui recai para o nome poderoso, ou seja, ao poder do eterno, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então, ele, por sua vez, confiou em Deus e Deus deu a ele o ministério profético. Ele era profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Então, ele era um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor,
porque ele vivia na casa de Deus. Todos os dias Samuel estava na casa de Deus. Todos os dias Deus, por sua vez, contemplava ali as orações de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era dedicado a Deus, ele dedicava-se, por sua vez, à obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus, para juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Eucana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra, Deuteronômio capítulo 12, versículo 26, 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Números 18, versículo 26, Neemias 10, 38. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado para os seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme prometido. Quanto a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Eclesiastes, capítulo 5, versículo A. Versículo 4, parte A. Terceiro subtópico, dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço do templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo em reverência, oram a Deus em casa, fazendo culto doméstico, primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor, nosso Deus. Conclusão, com esta lição somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Eu faço uma pergunta: você tem agradecido a Deus na casa do Senhor pelas orações respondidas? Então, se você não tem agradecido, passe a agradecer, porque Deus não se agrada de tolo. O que votares, cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pôde levantar novos vocacionados. Então, que esta lição sirva de exemplo para nós de Ana, uma mulher sábia. Ela, com certeza, ela faz a diferença em toda a igreja. Uma mulher sábia, ela sabe suportar calada as afrontas do inimigo. Uma mulher sábia, ela faz voto a Deus e cumpre o seu voto a Deus. Isso é um exemplo de uma mulher sábia. Por isso que nasceu Samuel, que se tornou profeta, sacerdote e juiz de Israel. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.